Nós temos estudado nessas últimas semanas sobre os essenciais da igreja, portanto, essenciais da sua vida também. E hoje nós vamos abrir um parêntese, porque em uma das nossas próximas aulas, daqui 2 semanas, na verdade, onde vamos falar sobre os objetivos e a missão que Deus tem dado para nós como igreja, a primeira missão é de fazer discípulos, e o primeiro elemento de fazer discípulos é evangelizar. Então hoje à noite nós vamos falar sobre evangelismo e como evangelizar, porque todo mundo precisa saber evangelizar. Todo mundo. Você nunca sabe quando Deus vai te chamar para evangelizar. Sim, você pode, eu vou te levar para o meu pastor, para ele te evangelizar. Eu vou levar para o sonho de Natal. Eu vou levar para um evento, para o Musical de Oz, para o Fantasma da Ópera. E eles vão ouvir o evangelho, mas na verdade todo mundo precisa evangelizar. Esse trabalho de evangelizar não é algo só de pastores, nunca foi, nem deve ser. Então hoje nós vamos treinar como é que você evangeliza. Essa semana, uma jovem senhora muito bem sucedida, lutando contra as injustiças da nossa sociedade, ela 2 meses atrás cansou da luta e não tendo ainda encontrado aquele preenchimento daquele vazio, a vida a deixou em depressão e ela tentou tirar a sua vida, mas não foi totalmente bem sucedida, porque Deus tinha outro plano para ela. Ela entrou em coma e ficou em coma durante esses 2 meses. Um dos nossos ministérios que trabalha com música e evangelismo nos hospitais foi dado uma permissão especial para entrar na UTI onde ela estava. E ali alguém conversou com ela. E ela, como era doadora, tinha pedido para ser doadora de órgãos, já tinham feito 3 vezes os exames para ver se o cérebro dela tinha parado de funcionar, se ela tinha morte cerebral, e não tinha dado. Ou seja, os médicos disseram que na verdade ela ainda estava processando as coisas, estava inclusive ouvindo, mas não conseguia ter nenhuma reação devido ao resultado catastrófico da tentativa dela contra a sua vida. Mas Deus tinha outros planos. E uma das pessoas então começou a falar para ela, falou o que hoje nós vamos treinar aqui, o que você precisa saber, caso seja você naquela UTI, seja você naquele caso de vida ou morte, você não tem muito tempo. E falaram para ela esse evangelho aqui, dessa forma aqui. E ela assinalou com a única forma dela assinalar que entendeu quando convidada a entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ela assinalou que ela entendia e que recebia Jesus. E logo em seguida partiu. Deus não é bom? Deus não é bom? E nós vamos conhecê-lo, nós vamos vê-lo no céu. E por quê? Porque esse evangelho salva. E Deus chamou aquela pessoa para fazer parte da família dele. Mas durante os anos, por um motivo ou outro, ou ela não tinha se ligado, ou alguém não tinha falado, Deus ainda tinha assim mesmo essa vontade dela ter essa vida eterna. Alguns anos atrás, um amigo meu, uma pessoa muito famosa aqui da cidade, eu ouvi dizer que ele tinha mais 3 semanas para viver, e eu fui visitar. A mulher dele tentou até impedir a visita, porque ele se emocionava muito. Eu já contei essa história antes, mas vou repetir. Mas Deus interveio e eu pude visitar, e eu entrei e falei para ele: cara, ele tinha câncer, estava morrendo de câncer, e você é um homem de sorte. Ele disse: como sorte? Aí começou a chorar. Que sorte é essa, Davi? Eu estou morrendo. Eu digo: pois é, mas a sorte é que Deus te avisou que você vai morrer. Deus te deu tempo para você se preparar para o que vem na frente. Você vai se encontrar com seu Criador e você tem que estar preparado. E é para isso que eu vim hoje. Porque como esse jovem hoje que saiu de casa, correr atrás da vida, ou
de alguma entrega, alguma coisa, chegou ali a Torquato e acabou a vida dele sem um alerta, sem um aviso. Ele não deu tempo de se preparar. Eu espero que ele estava preparado, eu não sei nem quem era, mas eu sei que a vida dele foi repentinamente. E esse senhor, ele teve tempo, e naquela tarde eu falei isso, que nós vamos treinar hoje à noite. E no final daquela tarde ele aceitou Jesus como o Senhor da vida dele e mudou a vida dele. No enterro dele, a família dele veio conversar comigo, querendo saber o que eu tinha falado para ele, porque mudou a vida dele nas últimas 2 semanas. Ele já não tinha mais medo da morte, ele estava pronto. Então, todo mundo precisa saber evangelizar. E uma das formas que Deus me deu uns 30 anos atrás, está no livrinho de Um com Deus, mas você tem que aprender, você tem que treinar. Essas coisas não acontecem só olhando uma vez, né, e lendo. E tem muitas formas de você evangelizar, né? Eu já usei 4 leis espirituais, já usei a pulseirinha, já usei o livro sem palavras, já usei o caminho de Romano, já usei muitas formas. Deus deu uma que faz sentido, né? Faz muito sentido. E hoje então, para isso você vai precisar desenhar junto comigo, tá? É um modelo desenhado. E se você tem o seu caderno, quantos foram para a aula e você está com o seu caderno? Levante a mão, você está com o seu caderno. Parabéns. Agora, quem não foi para a aula ou não levou o caderno para a escola, porque é só ser prova mesmo, e você está sem caderno, sem nada para escrever, você precisa de um papel para você poder escrever. Então, levante sua mão e alguém vai colocar uma folha na sua mão. Se você não tem papel, lá na galeria também tem alguém? Tem alguém lá na galeria? Eli? Tem. Tá? Pega uma folhinha. O lápis eu não sei o que você vai fazer, né? Quebra o lápis aí do seu vizinho, né? Empresta. Vai dar tempo de você escrever. Enquanto isso, você que está nos assistindo pela internet também, pega um caderno, corra lá, pega um caderno, pega um papel e treine isso que nós vamos treinar hoje. No livro de Atos, capítulo 17, veja só, existem diferentes formas de você ensinar. O evangelho é um só, mas dependendo para quem você está falando, o seu ângulo de ataque é diferente. Se você nota, quando Jesus evangelizava, ele nunca evangelizou 2 pessoas da mesma forma, né? Ele ia de encontro com a necessidade daquela pessoa, aquele ponto de fé que nós chamamos. Mas aqui, veja só, quando você lê o Novo Testamento, a maioria dos apóstolos, eles pregavam só assim: crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Jesus é o Messias. E na verdade, esse ponto, esse ângulo, ele funciona para quem foi criado judeu e espera o Messias, que era o caso deles. Todo menino judeu, ele nascia e desde novinho, ele era ensinado que um dia viria o grande rei, o Messias, o Salvador de Israel, a quem entregariam as suas vidas e as rédeas do governo e das suas vidas, da sua nação, para todo sempre. Então todo menino, toda menina da cultura hebraica já vinha com esse entendimento. Mas quando o evangelho foi ser pregado para os gentios, o gentio não tinha nada disso. O gentio não sabia nem que havia um Deus que tinha criado o mundo. O gentio não tinha a bênção e a graça de ter as escrituras em sua cultura. E por isso, quando Paulo fala para os atenienses, em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele prega uma mensagem bem diferente daquela que os outros apóstolos pregavam, porque ele entendia que ele tinha que começar lá do início. Ele começa assim, verso 24, Atos 17, 24, anota esse versículo em algum lugar, mas não bota no meio da sua página, porque você vai desenhar daqui a um pouco, tá bom? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários
feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e tudo mais. De um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Sabe por que você não habita no oceano? Porque Deus disse que você tinha que habitar em terra seca. Sabe por que você nasceu no Amazonas? Ou sua mãe tentou enganar e você nasceu no Pará, aí depois tiveram que mandar você para cá? Porque Deus determinou você, olha, você tinha que estar aqui. Não? A Bíblia diz que Deus determina tudo. Deus nos chama. Então Deus chamou e agora veja só o verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, se bem que Ele não está longe de nós. Hoje à noite, nesse seu papel, nós vamos desenhar. Todas as crianças, todos os adolescentes. E a primeira coisa que você vai desenhar no seu papel, estou esperando aqui aparecer o meu papel na tela, tá? E coloque também isso aqui, levante isso aqui também para mim poder ver. Você primeiro vai desenhar, estou esperando o meu papel aqui na tela, né? Se não funcionar, eu tenho outro quadro ali, tá? Líder tem que estar sempre prevenido. Se um não funcionar, já apareceu? Não é isso não. Isso é problema lá. Foi a mesma coisa de manhã. Passaram uns 5 minutos tentando e eu não sei qual é o problema. Aê, quase. Não se mexa. Pronto, olha só. Muito bem, legal. Então, primeira coisa que você vai desenhar um triângulo, tá? Você vai desenhar um triângulo bem aqui assim, hein? E colocar um D dentro, que significa Deus. Deus criou a humanidade, Ele criou a humanidade e fez esse planeta especial para essa humanidade, porque Ele queria ter um companheiro. Na verdade, Paulo diz uma companheira, como se fosse a sua esposa, a sua noiva. A Bíblia chama de noiva. A humanidade é a noiva de Deus, é a esposa de Deus. Às vezes a gente vê essa bagunça toda e a gente, como salmista, no Salmo 8, anote o Salmo 8 para você ler em casa essa semana. Que salmo lindo! Ele diz: quem és tu, ó homem? Quem é o homem para você gostar tanto dele, ó Deus? Não é? Deus criou o ser humano e criou dessa forma maravilhosa. Criou com a capacidade de linguagem que eu falei sexta-feira à noite para os casais. Essa capacidade infinita de processar, de pegar as imagens e as coisas da sua cabeça e conseguir transmitir isso através de sons para outra pessoa recriar essa mágica na sua cabeça. De poder reproduzir isso em papel, em forma física, para muitas pessoas poderem ver o que está na sua mente, ou ouvir o que está na sua mente. Algo que Deus fez especial para o ser humano, porque Deus queria uma pessoa compatível com Ele. Naquele salmo Ele diz: nos criastes pequenos deuses. Nos criaste como pequenos deuses. Nós somos como Deus em miniatura. Deus é infinito e eterno, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onitudo. E nós, então, somos limitados, mas nós temos essas qualidades. Quando você ouve, você olha a humanidade, vê a criatividade, vê a criatividade de todas as áreas. Quando você vê a comunicação, quando você vê o esforço, a garra, tudo isso faz parte da nossa imagem que Deus nos deu para que nós pudéssemos gostar dele, ele de nós, de nos amar, de sermos amados, de nós o amarmos. Deus nos criou dessa forma especial para termos um relacionamento, e é para isso que você está aqui.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que antes de criar o mundo, Ele já tinha colocado o seu nome na lista. E nesse nome, quando criou essa lista, Ele já disse como é que você seria, né, a cor dos seus cabelos, se você ia ser alto ou baixo, magro, gordo. Bem, alguns são gordos porque comem muito, mas Ele já tinha decidido se você ia ter um intestino curto ou comprido, né? Isso determina algumas coisas. E se você ia ter olhos claros, olhos escuros, determinou tudo. E Ele te fez nascer. Ele te fez nascer do jeito que Ele havia planejado. Você não é um acidente, é isso que Deus está dizendo. E Ele fez isso porque Ele queria que você gostasse dEle. Ele queria gostar de você, Ele queria ter um relacionamento com você. Então, primeira coisa, Deus criou, agora vamos fazer duas bolinhas aqui. O ser humano, macho e fêmea, os criou. E Deus tem duas qualidades importantes. A Bíblia, Deus tem muitas qualidades, mas duas que são notórias. Sobre todas as coisas, Deus é santo. Escreva aqui, santo. Uma segunda qualidade de Deus é que Deus é amor. Eu vou colocar só um coração. Deus é santo. Santidade significa que Deus é perfeito e nenhuma mácula, nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma rebelião, nenhuma impureza, nada errado pode existir na sua presença. A ponto que Deus, quando chamou Israel para ser um exemplo para o resto da humanidade, e deu para eles as escritas sagradas, Ele colocou uma representação dele na terra, no tabernáculo, e principalmente ali na Arca da Aliança, e só para ele mostrar como era impossível qualquer mal chegar perto dele. Em 2 ou 3 ocasiões, quando uma vez a pessoa só tocou na arca, morreu. Deus estava dizendo, olha, o ser humano pecador não pode chegar perto de Deus. Outra vez entraram só próximo, sem ter se purificado como era a cerimônia exigida, e morreram na hora. Por quê? Porque Deus queria que o mundo entendesse que Ele é santo e que pecado não pode existir na sua presença. E Ele falou isso para o primeiro casal quando Ele os criou. Ele disse, olha, no dia que pecarem, vocês vão ser excluídos da minha comunhão. Vocês não podem mais existir na minha presença. Mas segundo, Deus é amor. E amor, uma das qualidades do amor é que o amor não força. Diga comigo, o amor não força. Então vamos revisar. Duas qualidades de Deus importantes. Uma, santo. E o que significa santo? Não pode existir presença do mal, né, diante dele. Segunda qualidade, Deus é amor. E amor não força. E com essa finalidade, então, Deus Ele deu ao ser humano livre arbítrio. Escreva aqui, livre arbítrio. Essa palavra difícil significa, você pode até escrever, escolha. Ele deu escolha. Assim como um rapaz pode gostar da menina, e a menina pode não corresponder, ou a menina pode gostar do rapaz, e o rapaz não corresponde, né? É a história da nossa vida, não é isso? Quando a gente é adolescente e jovem, é a história da nossa vida. Por quê? Porque existe esse livre-arbítrio, isso é prova do livre-arbítrio de Deus. Nós temos essa escolha, Deus deu isso, porque amor não força. Você está acompanhando? Dá para falar isso para alguém? Você vai ter que explicar isso depois, no final, tá bom? E não somente Deus deu essa capacidade de analisar e ver se você quer ou não quer, né? Como você, quando estava pensando em casar com esse rapaz, você estava vendo, primeiro se ele tinha dinheiro, né? Você estava analisando. Depois você descobriu que ele não tinha dinheiro, mas aí você começou a analisar se ele tinha potencial de ganhar dinheiro.
Hã? Não é assim que a gente toma as decisões, Lu? Não é assim? Tem que ser assim, não é isso? Tem que ser assim. Porque de beleza, ninguém vive. Então Deus deu esse livre-arbítrio, não somente Ele deu essa capacidade da gente tomar essas decisões, e deu, isso faz parte do que nós recebemos, né? Mas agora passe aqui esse traço aqui, no meio. Deus colocou uma outra oportunidade aqui na terra. Ele permitiu a vinda de Satanás, o anjo rebelde, né? O anjo poderoso e rebelde. Ele colocou ele na terra, deixou ele vir para a terra. Por quê? Porque Deus é amor. Por que o diabo vive na terra? Porque Deus é amor. Como assim? Eu me perguntava quando era mais novo, como que Deus botou o diabo aqui se Deus é amor? Por quê? Porque o diabo é o outro namorado. Você entendeu? Quantas meninas aqui, ou senhoras, né? Você já teve 2 rapazes doidos por você? Já teve essa situação? Levante a mão. Você já teve isso aí? 2 rapazes. Aliás, mulheres, presta atenção, mulheres. Eu estou te dando uma oportunidade, mesmo se nunca outro cara gostou de você, levanta a mão, que pelo menos, né? Esse cara não vai pensar, ele está comigo só porque ninguém gostava dela. Então, Deus permitiu um outro para vir chamar pela atenção e chamar pelo amor e o carinho e a devoção do casal. E os 2 abestados, né, que são teus tataravós, né? Eu nem considero mais eles meus avós, né? Os seus tataravós, o primeiro casal, o que eles fizeram, os 2 bestas? Olha só, botem um X aqui, e agora faça uma seta para cá, foram para cá, foram atrás do papo de Satanás, seguiram Satanás. Aceitaram Satanás, a proposta dele de ser o chefe da vida deles, e rejeitaram Deus, escolheram opção B, em vez de opção A. E Deus tinha avisado que se isso acontecesse, eles ficariam desligados, e quando isso aconteceu, Deus tirou deles a fonte da vida eterna. Ele tirou deles a possibilidade de eles permanecerem para sempre. Sim, agora veja só. O ser humano, ele é imortal, ele não tem início, ele tem início, não tem fim. Deus é eterno, não tem princípio nem fim. O homem é imortal, ele tem princípio, mas não tem fim. É a diferença entre eterno e imortal. Mas essa parte física tem fim. E Deus então tirou o mecanismo pelo qual o corpo seria perpétuo. Quando Deus expulsou o ser humano da sua presença por causa do pecado, dessa rejeição, não quiseram com ele, eles perderam então esse presente que Deus havia dado, de poder permanecer fisicamente para sempre. Então o casal, agora você vai desenhar para cá, tá? Vai desenhar agora, os 2 saíram da presença de Deus e agora foram para cá. E desse lado aqui, botaram para fazer filho, tá? Aí aqui você faz um bocado de círculos, tá? As carinhas dos monstrinhos que nasceram, tá? Caim, Abel era melhorzinho, 7, aí vai fazendo maior, porque aqui quando chegar no final, esse último aqui que nasceu, o último pilantra, foi você. E eu também aqui, melhorzinho. Mas pecadores,
Agora você vai notar duas palavras aqui desse lado. Prova de que todos nós nascemos desse lado. Nós não nascemos desse primeiro lado aqui. Nós nascemos desse lado. Tem duas provas. Primeiro, que todos nós morremos. Então, morte. E o segundo, pecado. Vou colocar só o PEC. Morte e pecado. O homem mais velho hoje da Terra tem uns 121 anos. Morreu um esse ano que tinha mais ou menos 120 e pouquinhos. Não passa dali. A maioria morre ali antes dos 80. Essa morte prova de que nós fomos desconectados de Deus. Antigamente não. O ser humano foi feito para viver para sempre, para frente de Deus. Mas Deus tirou esse mecanismo, tirou esse carregador que podia recarregar o físico para sempre. E Deus escondeu, Ele tirou do mundo. Por quê? Porque Ele disse que Ele não queria um homem perverso que ia perpetuar, ia aumentar cada vez mais a desgraça. A melhor coisa que acontece com o bandido é quando morre. Não é mesmo? Senão ele só vai matar mais pessoas, vai roubar mais pessoas. E Deus então tirou. E hoje a gente nasce mais ou menos assim. Cadê um celular? Me dê um celular. A gente nasce mais ou menos assim. Já pensou? E deve chegar essa ideia. Você compra o celular, já vem a bateriazinha, igual o meu relógio. Esse relógio presta 2 anos. 2 anos. Com 2 anos joga fora. Não troca a bateria, não adianta. Se trocar a bateria não vai funcionar mais não. Ela é um relógio para 2 anos. Aí vem o seu celular bonitinho. 2 anos a bateria. Ou 1 ano a bateria. E quando acabar a bateria, joga fora. E assim o ser humano, ele tinha aquele tanto de vida, e pronto. Por quê? Isso é prova de que não tem um carregador. Não tem um carregador para continuar renovando essa força. Então Deus, a segunda prova é o pecado. O ser humano, ele não aprende a pecar porque ele vê os outros pecando. Muitas pessoas do mundo, e a sociologia, a psicologia, muitas vezes dizem que o homem ele é errado e peca porque ele vê os outros. Não, o homem peca porque ele já vem com essa natureza dentro, ele tem essa tendência. O menino, antes de falar, ele já é violento. Ele, quando tem a vontade dele, e a vontade dele não acontece, ele bate, ele morde. Qualquer mãe que botou o menino para mamar no seio sabe disso. Quando falta leite, o menino ele tem um dente, ele taca aquele dente. Bicho violento, né? Depois esse menino cresce, e às vezes você vê um menino de 2 anos, né? Mal anda, tem 3 brinquedos, e vem um amiguinho dele, vem o irmão dele brincar, e o que ele sabe dizer? Não, meu, nem brinca, nem deixa brincar. Sovino, pão duro, né? Alguém ensinou ele a ser desse jeito? Não, ele é isso, a Bíblia diz isso vem de dentro, e só piora conforme a gente cresce. Isso é prova de que nós nascemos desse lado. Sabe qual lado você nasceu? Analise. Você nasceu desse lado. Você está bem aqui, desse lado aqui. Você nasceu desse lado. Mas Deus não desiste facilmente do seu plano. Deus não desistiu do seu plano. Por que Ele fez você? Por que Ele criou você? Por que Ele criou a humanidade? Para gostar de você, para você gostar dele. É o que diz ali em Atos capítulo 17, para ver se a gente levantava os braços e gostasse dele. Ele gosta de nós, mas Ele é amor, Ele não força. Ele gostaria que você gostasse dele, que você o amasse de volta. Isso é um motivo de você ter nascido. Talvez a sua mãe até estava tentando evitar filho, tua mãe e teu pai. Deus diz, não, é nessa hora, tem que nascer esse espermatozoide desse, com esse óvulo desse mês aqui, tem que ser esse aqui. Surpresa! E lá vem você. Por quê? Porque geneticamente você tinha que ser aquele você. Entre os milhões de possibilidades, tinha que ser você. E só podia acontecer um momento.
em todo o tempo. Puto, é especial, não é? Então, Deus não desistiu do seu plano. A Bíblia diz que Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que ele ia rejeitar, mas Deus não desistiu do seu plano. Ele já tinha o plano B, na mesma hora que fez o plano B, do plano A. E então, 2000 anos atrás, chegou a hora de Deus executar a segunda parte do seu plano. E Deus veio para o mundo. E ele se tornou homem. Jesus Cristo. E Jesus era 100% homem. Minha canetinha não está escrevendo bem. E 100% Deus. Ele tomou sobre si. Olha, isso aí você pode anotar o versículo 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Como também outro versículo bacana, Filipenses 2, 8. Onde ele tomou sobre si a forma humana. Deus clonou para si um corpo de Maria, um corpo humano, uma alma humana, mas ele conseguiu viver sem pecar porque o espírito dele era Deus. Não estava ligado em Deus, era Deus. Por isso que ele conseguia obedecer a mãe. Por isso que ele nunca mordeu o peito da mãe dele. Por isso que ele nunca bateu no irmão dele. Por isso que ele compartilhava os brinquedos dele. Por quê? Porque ele era Deus, ele conseguia, ele era perfeito. Mesmo estando num corpo humano, numa vida humana. Por quê? Porque ele não tinha espírito humano, ele tinha um espírito divino. O homem Deus, Cristo Jesus. E ele se tornou homem. E Jesus então, aos 33 anos, ele foi para a cruz. E nós comemoramos isso na Páscoa. Então agora você vai desenhar aqui uma cruz, tá? Vai desenhar uma cruz. Jesus foi para a cruz. Jesus, sendo Deus, ele era eterno e infinito. Então ele pôde, a Bíblia diz, olha só, anote esse versículo, 1 João 2,2, 1 João 2,2, diz assim, e Jesus pagou o pecado, o nosso pecado, né? Ele foi a propiciação. Propiciação significa, né, na minha tradução, significa pagamento pelo pecado. Ele foi o pagamento do pecado, o nosso pagamento pelo nosso pecado. É nessa nossa separação de Deus. E não, ele diz assim, e não somente nosso, do mundo inteiro. Ele foi o pagamento do mundo inteiro. E aí eu gosto de fazer uma bolinha assim, olha só. Ele pagou o pecado do mundo inteiro. Faz uma bolinha em volta de toda essa população. Agora o homem podia voltar para Deus porque o pagamento, o pecado, né, o salário do pecado é a morte. O pagamento, a punição do pecado era a morte. E agora Jesus tinha pago a morte. Deus tinha pago a morte. Então o homem agora podia ser santo de novo. Ele podia entrar na presença de Deus. Mas como? Como? Bem, uma coisa importante quer dizer que algumas pessoas dizem, então todo mundo vai voltar para Deus. Não. Isso resolve o problema da justiça. O problema da morte de Jesus resolve o problema da justiça, mas não resolve o problema do amor, porque o amor não força. Ninguém vai para Deus que não queira. Ouviu? Se você já ouviu. O versículo que eu uso em todo apelo do sonho de Natal, todo apelo de todo musical, todo apelo de toda mensagem, todo apelo da Páscoa. Qual é o versículo? Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Anote aí. E vamos ler. Isso aqui é o melhor versículo para um apelo que existe.
Porque assim, quando você explica isso, você tem que dar a oportunidade da pessoa um ano e ainda continuar a caminho do inferno. Então, eu falo, e é interessante que muitas vezes quando chego nesse ponto, eu digo, você já tomou essa decisão? Que eu vou ler agora. Olha, como é que eu volto? Ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha como é importante. Veja como Deus não fala assim, se você crê que Ele morreu e ressuscitou. Não, por quê? Porque você crê que Ele ressuscitou, automaticamente você crê que Ele morreu na cruz. Entendeu? Como Deus é econômico. Porque Ele sabe que a gente não memoriza muito bem, né? A gente é meio fraco da cabeça. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque aí você creu na história toda. Você creu que Jesus veio, você creu que Ele morreu, você creu que Ele ressuscitou. Agora, caso você não tenha entendido, aí ele fala de novo no verso 10, ele explica de novo a mesma coisa. Pois com o coração se crê, né, para a justiça. Você crê no que Jesus fez, você aceita isso, você crê nisso para a sua justiça, você crê que Ele morreu pelo seu pecado, que Ele é poderoso, Ele pode pagar com a sua vida eterna, a sua separação de Deus, Ele pode pagar o seu pecado, né? Porque a Bíblia, Jesus diz, ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida pelo resgate de muitos. Então, você crê nisso aí, a segunda parte. Se com o coração se crê, é com o coração que se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Confessar significa convidá-lo para ser Senhor. Ele diz, Jesus, eu quero que tu sejas meu chefe. Usa essa palavra. E sempre nesse momento eu digo, você já tomou essa decisão na sua vida? Você já convidou Jesus para ser o Senhor, o chefe da sua vida? E olha, não são poucas as vezes que a pessoa diz, olha, eu desde pequeno que eu creio em Jesus, desde pequeno que eu sou de igreja. Mas a pergunta não foi essa. Deus não fala aqui se você conheceu Jesus a sua vida toda. A pergunta é se você o confessou como Senhor. E muitas vezes a pessoa diz assim, desse jeito aí, não. Recentemente eu perguntei, sim, mas você gostaria? Ele diz, para Ele mandar na minha vida? Ainda não. Isso é rejeição de Jesus como Senhor de sua vida. E Jesus é amor, amor não força, e Ele não vai derrubar a porta. Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, bom versículo para você escrever, Apocalipse 3, 20, Ele diz assim, que eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entro. Ele não vai arrombar a porta. Quando ele viu Zaqueu lá na árvore, ele disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ir para a sua casa. Quem foi que abriu a porta da casa de Zaqueu? Zaqueu. Jesus não chegou arrombando a porta, ele disse, eu quero. Aliás, Jesus quer entrar na sua vida também, foi para isso que você nasceu. Mas Ele não vai arrombar a sua vida para entrar. Você tem que abrir a sua porta, você tem que dizer, aqui você manda. E tem pessoas que não querem que Jesus mande. Mas a Bíblia diz, se você crê na história de Jesus, e você convidar, confessá-lo como Senhor, serás salvo. Numa segunda página, geralmente eu faço esse outro desenho aqui. Às vezes eu faço antes, às vezes eu faço no final. Só tirar aqui. Eu faço esse desenho aqui. São 3 bolas concêntricas. E nessa do meio eu coloco o espírito. Um para o espírito, aqui a alma, e corpo.
E quando você nasceu com o seu espírito desligado de Deus. Por isso que você morre. Por isso que fisicamente você morre e vai para um lugar onde não existe Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 diz isso. Você vai para um lugar onde não existe Deus. Você é banido da presença de Deus. É isso que ele diz. Você é banido para todo sempre da presença de Deus, da sua glória, do seu poder, de tudo que é Deus. Você é banido. Se você não quiser Deus, você vai para um lugar onde não existe Deus. Mas quando você conclama, você diz: Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele fez, eu acredito que Ele morreu e ressuscitou para pagar o meu pecado. E eu quero que Jesus seja o chefe da minha vida, eu quero que Tu sejas o chefe da minha vida. A Bíblia diz que, escreva, João 14, 23. João 14, 23. Se alguém obedecer os meus mandamentos, se alguém obedecer os meus mandamentos, se alguém quiser obedecer os meus mandamentos, eu e o Pai, viremos e faremos morada nele. Jesus e o Pai, que na verdade essa união é o Espírito Santo. Eles vêm e vão entrar. Quando você diz: eu te quero em minha vida, olha só, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, os três são um, ele vem e entra junto com o seu Espírito. E essa é a garantia. O apóstolo Paulo diz que você tem a vida eterna. É o depósito garantido a sua vida eterna. Que agora você tem Deus em você. Você agora tem aquela bateria eterna, que não acaba mais nunca. Anote esse versículo, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Anote esse outro, Lucas capítulo 20, verso 36. Estes já não podem mais morrer, porque são filhos da ressurreição. E se são filhos da ressurreição, são filhos da crucificação e da ressurreição, entendeu? Ele pega pelo final. Não existe mais morte. Por quê? Porque agora o Espírito Santo, ele está aqui. Para você ir para o inferno, o Espírito Santo teria que ir junto. Porque Jesus já falou assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando é que ele vai te abandonar? Nunca. Por isso que Paulo escreve, ele diz: já não há mais condenação. Agora voltando agora para a nossa outra página. Agora eu vou dar 5 minutos para você. Você vai virar a sua página, né, no verso, e vai fazer um desenho rapidinho, e você vai explicar isso para o seu vizinho. Pode ser 2 ou 3, e um vai explicar. Se ele engatar, o outro ajuda, tá? Explica. Não precisa dizer todos os versículos, mas você vai desenhar e você vai explicar. Vai desenhando, vai explicando. Vai desenhando, vai explicando. Eu vou apressar você, porque o avião vai cair em 3 minutos, e você só tem 3 minutos. Então, acelera a explicação. O piloto já disse que vão para a lona. E você treina, e você treina, e você treina. Você que desenha um pouco melhor, o ideal é você desenhar isso de cabeça para baixo, para todo tempo ficar, né, saber escrever tudo de cabeça para baixo, para outra pessoa ficar só olhando, tá? Você que tem aptidão aí. Para você que tem menos aptidão, deixa eu mostrar o que um pastor lá do Paraná fez. E se você quiser isso e tiver no WhatsApp da igreja, tá? Você pode receber isso com as instruções de como é que você coloca no seu celular. O Augusto vai mostrar como é que você pode colocar isso no seu celular. Olha só. Deus criou o homem, macho e fêmea criou, porque ele queria uma companheira. Mas Deus é santo e não pode haver na sua presença pecado. E Deus é amor, e por isso ele não força. Por isso ele deu ao ser humano livre-arbítrio, livre escolha. E o ser humano, não somente isso, Deus permitiu a presença de Satanás para ser o outro namorado, né? E os dois abestalhados foram para o lado de Satanás. E aqui é a explicação então aqui do corpo, da alma
e do Espírito. E naquele dia, quando pecaram, quando rejeitaram Deus, foram desligados e perderam a possibilidade de viverem para sempre na presença de Deus. E a partir dali, então, começaram a nascer os filhos. E lá vem filho, e bota filho, e filho, e nasce filho, e continua a nascer filho. Um aí nasceu no Amazonas, olha só, nasceu, até, vai botando os filhos aí, até finalmente nasceu eu e você. Aí no tempo certo, Deus não desistiu do seu plano. Jesus veio ao mundo, se tornou ser humano. Aliás, as duas ali tem ali as duas condições. Você não precisa ensinar a criança a pecar e todos morrem. São as duas provas. Aí 100% Deus, 100% homem. E agora Jesus veio para o mundo. Deus veio para o mundo na pessoa de Jesus Cristo. E ali onde tem 100% Deus, 100% homem, ali é Jesus Cristo, e morreu na cruz do Calvário, e assim pagou o pecado de toda a humanidade. Eu não sei se ele tem a bolinha. Ele tem a bolinha? Tem? Então coloca a bolinha. Aí, toda a humanidade. Mas Deus continua, mesmo tendo pago o pecado de todo mundo, conforme 1 João capítulo 2, verso 2. Deus não força ninguém, porque Deus é amor, e você tem que querer. Assim como o primeiro casal não quis, nós temos que querer. E hoje está aberto essa oportunidade de voltarmos. Deus então, Ele aceitou o pagamento através da ressurreição, e Jesus então tem o poder de dar a vida a quem Ele quer. A pergunta é se você quer, se você já tomou essa decisão em sua vida, e aí você quando recebe Jesus é perdoado, você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus, e o Espírito Santo vem habitar dentro da sua vida, que é garantido a sua vida eterna. Você se torna um filho de Deus. João 1,12, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você quiser esse daqui no seu telefone, cadastre naquele telefone, qual é, vocês se lembram? Ele vai passar para a projeção, você coloca, e o Augusto vai mandar para você, que tem que baixar também o PowerPoint, ele vai te explicar tudo como é que faz. Eu achei genial isso aí para você, que quer ter essa ferramenta no seu telefone. Mas aprenda a desenhar, porque talvez o seu avião comece a cair, entendeu? E aí o seu telefone está desligado, até ligar o telefone, então aprenda a desenhar isso aí, treine isso aí. Mas olha, antes de nós encerrarmos hoje, talvez hoje você estava sentado aqui, ouvindo isso aqui, e você disse, cara, eu nunca pedi para Jesus ser meu Senhor. Eu sempre soube, sempre acreditei essas coisas de Jesus, mas eu nunca pedi para Ele ser o meu Senhor. Isso significa que eu ainda não tenho a vida eterna. A coisa não aconteceu para mim ainda. Meus pecados não foram perdoados, porque Ele não é o meu Senhor, porque Ele não se força sobre ninguém. Ele não arromba a porta de ninguém. Você tem que dizer, aqui você vai mandar, aqui você é chefe. E hoje à noite você pode falar com as suas palavras para Deus. E hoje eu vou facilitar isso para você. Se hoje você quer Jesus como seu Senhor, eu vou pedir que você levante bem alto. Se hoje você nunca fez essa decisão, e hoje você quer Ele como o Senhor da sua vida, levante bem alto a sua mão para o céu, dizendo com esse gesto, eu te quero em minha vida. Na minha vida você manda. E um dos anfitriões vai colocar uma fichinha na sua mão, e você vai escrever seu nome, e vai colocar ali, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É assim que você vai falar para Ele com palavras. Levante a sua mão. Se hoje você nunca tinha entendido isso, e hoje você entendeu, e você quer isso, levante a sua mão, pega essa fichinha, preencha. E a Bíblia promete que todos os seus pecados nesse instante foram perdoados. Você termina nesse instante de receber o Espírito Santo em sua vida, que é a garantia de que agora você vai ter vida eterna, que você vai viver para sempre com Jesus. E quando for reformado esse planeta, como Deus explica, você vai fazer parte dessa família que vai morar sobre esse planeta. Você não pode mais ser banido para o lugar da ausência da presença de Deus.
Ele nunca vai te deixar. Ainda que você ande pelos momentos mais difíceis da sua vida, Ele nunca te deixará. Ele vai com você. Tem mais alguém que hoje diz: cara, eu sempre fui religioso, eu sempre quis, mas nunca o fiz Senhor da minha vida, e hoje eu quero fazer. Parabéns pela sua decisão. Que Deus lhe abençoe. Domingo, 5 horas da tarde, tem um com Deus. Vem fazer um com Deus, onde você vai aprender a ouvir o Espírito falar com você. Você vai aprender a estudar a Bíblia. Você vai aprender como é que você se orienta, como é que o Espírito Santo te orienta. Agora esse Espírito que mora em você, terminou de entrar em você, como é que ele te orienta? É um curso fantástico, totalmente gratuito. Você vem, faz 5 horas da tarde. Se não puder 5 horas, 8 horas da manhã, ou 10:30 da manhã também vai ter esse curso. Mas venha, começa a viver essa nova vida maravilhosa com Jesus. E eu vou pedir que todo mundo agora fique de pé. E quem já tomou essa decisão, reconfirme isso nessa noite. Enquanto cantamos, eu decidi. Eu decidi, Jesus, te aceitar como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito. Você está dizendo com essa frase: você agora é meu chefe, é você que manda, não é a minha vontade, é a tua vontade. E para isso eu faço um pacto. Isso eu tenho, minha palavra, numa aliança que faço por amor, porque você quis, porque Ele quis. Aceita, Senhor, essa aliança, aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Que Deus lhe abençoe. Vá em paz.